Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números capítulo 23. Capítulo 22, desculpa, a partir do versículo 30 que fala assim. Então a jumenta disse a Balaão: Por acaso não sou a jumenta em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Mas a sua jumenta me viu e desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: Eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. Gente, o que é aqui? Balaão, ele estava indo a pedido de Balaque a um lugar. Só que Balaque tinha medo do povo de Deus. Então ele pediu a Balaão para poder ir contra o povo de Deus, ok? E que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês observaram, mas Deus usou um anjo para se comunicar, vamos botar dessa forma, com a jumenta, para a jumenta parar, e Balaão ele não estava entendendo aquela situação, e ele começou a bater na jumenta, meio que dizendo: Por que você está parando? Eu preciso continuar, eu preciso ir. Só que essa decisão que Balaão tomou, ela deixou o coração de Deus enraivecido. Se você pegar para ler aqui o capítulo 22, você vai ver que Deus ficou com raiva dele, porque ele estava contrariando a vontade do Senhor. Então o Senhor usou um anjo para poder impedir de Balaão seguir com aquela decisão que ele tomou. Tá? Então o que a gente precisa observar aqui? Um anjo foi enviado para poder impedir do Balaão seguir com a decisão dele. O anjo estava se manifestando para o animal, ok? O animal, que é a jumenta, viu o anjo e paralisava a sua caminhada. Porém, Balaão, que deveria ter tido uma sensibilidade maior para entender aquela situação, ao invés de ter essa sensibilidade, ele batia na jumenta. Ok? O que Deus quer que a gente aprenda disso tudo aqui? Para Deus não existe limite. Deus usa o que for para poder proteger você. Deus usa o que for para poder impedir que você faça algo. Aqui ele usou a jumenta. Entende? A jumenta tinha visto o anjo. A jumenta sabia que existia um impedimento. A jumenta sabia que ela precisava obedecer aquele anjo ali para poder não vir sofrer as consequências. Vamos colocar dessa forma. Porém, a falta de sensibilidade de Balaão, a falta de sensibilidade de conexão com Deus, impediu dele ver esse detalhe. Então foi necessário que o anjo do Senhor, que Deus mostrasse para Balaão o que estava acontecendo, mostrasse o anjo para ele entender que quem estava impedindo da jumenta continuar era o próprio Deus. Deus não queria que ele fosse. Muitas das vezes na nossa vida, a gente toma decisões e a gente não mede as consequências. Na maioria das nossas vezes na nossa vida é assim. Por que Deus sempre enfatiza que a gente precisa ter relacionamento com Ele? Porque quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente tem a preocupação de pedir o direcionamento para Ele. Entende? Então, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, sempre peça direcionamento para Deus. Porque uma vez que você pediu direcionamento para Deus e Ele te deu direcionamento, Ele passa a se responsabilizar por você. Então, se você tem uma decisão para tomar, se você tem um caminho para ir, se tem algo para fazer, apresenta ao Senhor primeiro. Porque aos seus olhos, aquilo que você está fazendo pode vir ser bom para você. Mas aos olhos de Deus, aquela decisão que você está querendo fazer, aquela atitude que você está querendo tomar, não necessariamente vai ser boa para você. E Ele vai te mostrar, Ele vai te livrar, Ele vai cuidar. Entende, gente? Então, sempre priorize a presença do Senhor.
Sempre esteja com seu relacionamento em dia com Deus. Porque uma vez que você tem relacionamento com Deus em dia, nada consegue te enganar. Porque você vai começar a perceber a presença de Deus a tudo à sua volta. Deus tem uma maneira individual de falar com cada filho, ok? Então ele vai tratar juntamente com você situações que você entenda que aquele detalhezinho ali naquela cena ali é Deus falando contigo. Você vai ter uma sensibilidade a partir do momento que você tem um relacionamento. Eu passei por uma situação uma vez, Deus pediu para contar isso para vocês. Eu passei por uma situação tem pouco tempo, tá? Tudo que eu faço na minha vida, primeiro eu apresento a Deus e peço direcionamento para Ele. Desde do trajeto que eu vou fazer, a roupa que eu vou vestir, tudo eu pergunto. Senhor, qual é a blusa que eu vou vestir hoje? Senhor, qual a roupa que eu vou fazer, que eu vou vestir hoje? Senhor, qual o caminho que eu preciso fazer para poder chegar em tal lugar? Senhor, hoje eu tenho médico, hoje eu tenho dentista, hoje eu tenho um compromisso. Qual o caminho que o Senhor quer que eu faça? Eu sempre pergunto antes. Porém, eu passei por uma situação que eu estava num determinado local aqui e estava tendo... A rua da frente estava sendo asfaltada. E eu não queria pisar de novo naquela rua que estava sendo asfaltada porque os resíduos do asfalto estavam grudando no meu tênis. E meio que quando eu andava, colava e ao mesmo tempo ia atrapalhar o serviço daquelas pessoas que estavam fazendo ali, né? Porque uma rua que está sendo asfaltada, conscientemente, você não tem que ficar passando por ali. Então, como eu não conhecia o local, eu entrei para a direita. Eu entrei numa rua que não... Aparentemente, aquela rua era uma rua residencial, era uma rua tranquila, entende? Então, eu entrei na rua, aparentemente tranquila, entrei na rua direita e depois eu virei à esquerda para poder chegar na principal, para poder seguir o meu percurso. Eu pensei, bom, uma rua residencial, uma rua tranquila não vai me oferecer perigo. E é uma rua paralela à rua que eu estou. Então, eu vou fazer. Ok. Virei a rua. Quando eu virei a rua, eu senti o ar pesado. Eu senti o ar um pouco mais pesado. Porém, eu continuei nessa rua. Mesmo sentindo o ar mais pesado. Quando eu estava andando, eu vi 2 cachorros. Eu tô aqui na rua, ok? Desse lado da rua. O cachorro estava desse lado aqui. O cachorro simplesmente levantou, foi pro lado onde eu estava, na direção da rua, sentou no chão e latiu para mim. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Entende? Do cachorro sair, sentar e latir. Geralmente eu me dou muito bem com os animais, mas não aconteceu. Só que não era um latido de ataque, era um latido de alerta. Como eu tenho intimidade com Deus, como eu tenho relacionamento com Ele, eu entendi aquele alerta. Porque quando o cachorro latiu para mim em tom de alerta, eu não estava apavorada, o meu coração estava em paz. Então eu entendi que era uma proteção de Deus. Por quê? Eu não conhecia a rua. Eu não sabia que tipo de perigo tinha naquela rua. Deus está o tempo todo nos protegendo. Deus está o tempo todo zelando pela nossa vida ali. O que eu fiz? Dei 2 passos para trás, olhei para o cachorro, falei, eu entendi, eu vou voltar por aqui. Eu falei com o cachorro, eu falei isso, eu entendi, eu vou voltar por aqui. Recuei, virei as costas e voltei pelo meu caminho. Entende, gente? Ali, quando eu voltei para o meu caminho, Deus se manifestou de novo através de outras situações com animais ali. Deus fala comigo através muito de borboleta. E eu vi que eu estava no caminho certo. Ou seja, eu entendi o que Deus falou comigo. O que tinha naquela rua, eu nunca vou saber. Porque eu não era para passar por ali. Algum perigo para mim tinha ali. Eu entendi que a manifestação daquele cachorro ali foi uma proteção para mim. E quando eu li a palavra hoje aqui, Deus confirmou para mim, tá vendo, filho, o que aconteceu? Eu te protegi. Você não sabia do perigo, mas eu sabia do perigo. E pelo fato de eu ter relacionamento com Deus e priorizar Deus na minha vida, eu consegui entender o sinal. Entende? Se eu tivesse tentado continuar, o cachorro poderia ter me mordido. Se eu tentasse tentado continuar, o cachorro, além de poderia ter me mordido, poderia ter acontecido algo comigo. Então, o nosso relacionamento com Deus precisa estar em dia. O nosso relacionamento com Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Não leve a Deus com barganha. Não leve a Deus de modo leviano. Priorize Deus na sua vida. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais intimidade Ele vai ter com você.
Quanto mais você se doar para Deus, mais Deus vai se doar para você. Entende, gente? Então, seja um com Deus. Muitos de nós queremos viver os planos do Senhor, mas a gente não quer pagar o preço. É necessário pagar o preço. Quando a gente fala pagar o preço, dá a entender que a gente precisa pagar por algo. Na verdade, esse pagar preço é o seu desenvolvimento do seu relacionamento com Ele. Então, priorize o Senhor na sua vida. Entende? É um exercício, gente. É diário. É todo dia um pouquinho. No início você vai fazer por obrigação, mas depois você vai ver que aquela obrigação inicial não vai existir mais. Por quê? Porque você vai ter prazer em estar na presença dEle. Entende? Você vai começar a querer priorizar mais a Deus na sua vida. Por quê? Porque você vai começar a senti-lo. Você vai começar a entendê-lo. Você vai começar a entender o quão você é amado por Ele. Então quando a gente é amado por alguém, a gente quer aquele alguém perto da gente. Correto? Então quando você perceber que você é amado por Deus e que Ele quer estar com você, você vai começar a abandonar tudo à sua volta para você estar na presença dEle. Ou seja, você não vai fazer mais questão de situações que você fazia antes, de pessoas e lugares que você ia. Por quê? Porque você entendeu que a presença de Deus te atribui mais, te acrescenta mais. Entende, gente? Então, seu relacionamento com Deus é primordial. E não limite ao Senhor. Ele usa o que for para poder salvar você. Ele usa o que for para poder te dar livramento. Às vezes, situações que você está passando na sua vida, que você se tornou, né? Foi uma situação meio que frustrante, que você queria fazer, que você queria ir, você queria que tivesse acontecido e não aconteceu, você não foi, teve algum impedimento. Olha essa situação como um livramento para a sua vida. Poderia ter acontecido algo pior, aquela situação que você escolheu fazer poderia se acarretar em algo lá na frente, que talvez fosse desestabilizar você e fosse acontecer algo pior para você. Então entenda, Deus te ama incondicionalmente. E Ele sempre vai te proteger. Entende? Mas se com você buscar a Deus mais no seu secreto, se você buscar a Deus com maior intimidade com Ele, a reciprocidade dele contigo vai ser a 100 por 1. Ele vai te proteger, Ele vai te amar, vai ficar em evidência, entende? Você vai se sentir mais protegido, você vai se sentir mais amado, você vai se sentir mais guardado, você vai se sentir mais zelado, entende? Então, busque a Deus na sua intimidade. Priorize a Deus na sua vida. Tenha relacionamento com Ele, para se um dia você passar por situações como eu passei, você venha entender que aquela situação ali é Deus falando com você e te protegendo. Tá bom, gente? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.